E tão importante quanto a água é o solo. Você conhece a fundo o da sua lavoura? Sabe do que realmente precisa em insumos antes de aplicar? Então, você faz um projeto de aplicação para cada talhão? Na sustentabilidade da agricultura, tudo isso é importante. Ainda que pareça algo muito simples, poucos produtores fazem a análise do solo. Vamos saber mais então detalhes com outros especialistas que vêm aqui conversar com a gente. O Pedro Rodolfo Vendrame, que é professor da Universidade Estadual de Londrina, e também a Débora Milori, que é pesquisadora da Embrapa Instrumentação. Vamos discutir a importância, de fazer essa análise do solo e saber como adotar isso na propriedade. Boa tarde aos dois. Boa tarde. Que dupla boa, hein? Cheia de informação. Vamos conversar um pouquinho então sobre essa análise do solo que se mostra cada vez mais essencial, professor? Porque eu tenho que conhecer a minha situação antes de trabalhar ali com os insumos, se vou realmente precisar de todos aqueles que geralmente se usa. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então sobre as análises de solo que nós temos disponíveis hoje, né? Em primeiro lugar, né, é interessante a oportunidade que vocês estão dando, né, para a gente falar um pouco de solo também nesse Dia Mundial da Água, né? Porque a gente parte do princípio, sempre quando a gente está falando de solo, né, que a conservação da água, ela passa pela conservação dos solos, né? Um dos objetivos principais da gente fazer a análise de solo é justamente a gente otimizar o seu uso, né? Lógico, ter altas produtividades, mas ao mesmo tempo conciliar a preservação desse recurso natural cada vez mais aí escasso e tal. A análise de solo, nós temos principalmente, né, eu vou falar principalmente, porque nós temos algumas outras também, mas as três principais que nós temos são as análises com fins de adubação e calagem, né, que talvez seja as análises de solos mais conhecidas pelos produtores rurais e pelos agrônomos de campo, né? Nós temos as análises físicas e temos também, ultimamente, aí bastante ressaltado, né, até o professor Rogério comentou um pouco, em relação às análises biológicas do solo. Então, as primeiras que eu comentei, né, as análises químicas do solo, elas têm como finalidade, principalmente, observar se o solo está em condições de fornecer aqueles elementos químicos necessários para o desenvolvimento das plantas. Então, a gente coleta algumas amostras, né? Ultimamente, nós temos programado esses locais de coleta, os pontos de coletas já do laboratório, através dos grids, né? Com a implementação do GPS nos últimos 20 anos, a gente consegue fazer isso daí. E então faz essa distribuição, né, dos locais de amostragem. Isso dependendo da finalidade da amostra, a gente vai coletar certas camadas, normalmente ali para fins de fertilidade química, que é essa que eu estou dizendo, a gente coleta de 0 a 10 e 10 a 20, levamos para o laboratório e vamos verificar se esse solo está em condições de fornecer ou de sustentar as plantas ali, né? Então, um agrônomo, um outro profissional que tem essa atribuição também, ou até um produtor com uma certa experiência, ele consegue verificar ali o laudo e diagnosticar se o solo dele tem ali os teores de cálcio, de magnésio, de fósforo, de potássio, ou seja, daqueles principais elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas. Essa é uma análise um pouco mais conhecida, né? Temos também as análises físicas do solo, que são realizadas para a gente conhecer a textura do solo, por exemplo, quantos por cento de argila um solo tem. Isso é bastante importante, né? Principalmente, como o professor Rogério também já citou, em relação aos projetos de irrigação, né? A demanda de água do solo varia em relação à textura do solo, então, para planejamento, isso é bastante importante. A resiliência do solo, a erosão, ela está bastante atrelada também à quantidade de argila que o solo tem, à estrutura do solo. Então, essas são algumas análises físicas que a gente consegue fazer em laboratório. Ademais, também, a gente consegue verificar, por exemplo, a questão de densidade, de porosidade do solo, tá? São atributos que indicam o potencial de infiltração de água no solo, que vai ao encontro aqui do tema, né, que nós estamos debatendo hoje aqui também. E mais recentemente, talvez aí nos últimos 15, 20 anos,
tem-se também desenvolvido bastante a questão das análises biológicas do solo, ou seja, a determinação da atividade enzimática do solo. Isso vai também ao encontro do que o nosso colega lá de Israel comentou há pouco, né, de identificar um pouco a saúde do solo, como que está a condição, o funcionamento do solo. Então, esses indicadores biológicos, eles são os mais fiéis indicadores da qualidade do solo, tá? O professor Rogério também já comentou em relação a essa questão da qualidade do solo, né? Até os anos 1980, 1990, a agronomia, o estudo do solo estava muito focado na questão dos químicos, principalmente os mais solúveis, né? E ultimamente viu-se que, às vezes, uma condição nem tão apropriada quimicamente, mas em que o solo esteja com a sua funcionalidade biológica bem estabilizada, a gente tem conseguido altas produtividades, né? Então, esses tipos de análises, eles, lógico, eles variam de acordo com a cultura, de acordo com o tipo de solo e, obviamente, de acordo com o potencial econômico de cada gerenciador, de cada gerente, de cada produtor, né? Isso daí, o técnico, ele chega no campo, ele vai, às vezes, ali diagnosticar uma necessidade, vai tentar convencer o produtor dessa necessidade e, obviamente, da sua utilidade, né? A utilidade na academia, né, na universidade, na pesquisa, ela, sem dúvida, é bastante conhecida, né? É necessário, talvez, levar isso um pouco mais aí para os produtores, para que a gente consiga ter aí esse conhecimento do solo, e conhecendo o solo, com certeza nós vamos ter melhores condições para preservá-lo, né, e atingir maiores produtividades também. Já quero falar mais contigo sobre preservação, porque é muito importante esse tema, ainda mais agora que se fala tanto em solo degradado e o quanto a recuperação pode render também para o produtor rural e muito, né? Eu queria só que a Débora comentasse um pouquinho para a gente, ela que inclusive vai complementar já já com mais tecnologias, além das que o Pedro citou, né, Débora? Do porquê então, hein, mesmo com essa importância toda, a gente vê que tem poucos produtores fazendo a análise, né? Acredito um tanto que seja por causa do preço mesmo, né? Até essas tecnologias todas que surgem, quem sabe num futuro, né, a gente vai ter esse valor um pouco menor, né, mais acessível? Não, bom, boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade daqui da gente ter esse bate-papo, né? Então, realmente, quando a gente olha para a análise dos solos, como o professor Vendrame falou, é extremamente importante. E quando a gente vai na linha de agricultura de precisão, né, que visa você levar em conta a variabilidade espacial e temporal do solo, eu preciso fazer um mapeamento, né, fazer várias medidas para eu saber como está o carbono, a textura, os nutrientes, né, e isso realmente fica caro, e isso às vezes pode desmotivar um pouco, às vezes, o produtor a fazer. Então, essa busca por novas técnicas, ela é extremamente importante, porque se a gente conseguir um mapeamento de solos com um preço melhor, a gente consegue usar de forma mais racional os insumos, né, e isso é bom, porque você deve ter um aumento de produtividade e também é mais sustentável, né? Então, é bom também para todo mundo. Aqui na Embrapa Instrumentação, a gente tem trabalhado no desenvolvimento dessas novas técnicas, né? Porque tradicionalmente o que a gente tem para análise de solos são reações químicas, ou então processos que têm um misto, né, de parte química e parte física, e isso é um alto custo, gera resíduo. Então, hoje em dia, às vezes fica difícil fazer esse tipo de mapeamento. E o que a gente faz é utilizar luz para fazer esse tipo de análise. A gente usa uma técnica com laser que permite a gente fazer tanto a parte de análise de fertilidade, a gente pode quantificar carbono, como também pode fazer a parte de textura de solos, né? Então, a gente consegue, com uma única medida da sua amostra de solo, levantar esses parâmetros e fornecer para o produtor esse mapa, né, do que está acontecendo no solo. Débora, essa tecnologia... Inclusive, se você também preferir, acho que vai junto comigo, hein? Vamos assistir uma reportagem sobre essa tecnologia que vocês criaram?
A gente tem aqui. Olha só, vamos avançar no tema então, né, com essa tecnologia aí, né, que está surgindo para medir no solo a quantidade de compostos químicos e inclusive a quantidade de carbono, que é importante para manter os micro-organismos vivos. Sem contar que quanto mais carbono você mantém no solo, menos está lançando na atmosfera, né? A Embrapa então desenvolveu uma técnica de alta precisão que é por meio de uma fotografia, diríamos. Eu até sei que os pesquisadores não gostam muito desse termo, mas é claro que eles aliaram ali muito mais tecnologia. Um sistema chamado de espectroscopia de fluorescência induzida por laser. Parece complicado, mas para o dia a dia vai ajudar muito. Olha só. Alberto, Amanda e Ladislau. Os 3 brasileiros estão por trás de uma pesquisa que pode mudar a forma que avalia o carbono no solo. A técnica é chamada de espectroscopia de fluorescência induzida por laser. O Planeta Campo veio até a fazenda experimental da Embrapa, que fica no interior paulista, para entender a tecnologia que já desperta a atenção de pesquisadores do mundo todo. A gente se baseia no uso de um laser e mede a fluorescência induzida por esse laser, que é uma característica físico-química das amostras do solo. E foi importante porque a gente simplificou muito o método tradicional. A gente fazia uma extração do chamado substâncias úmicas, do humus do solo. E a percentual do humus do solo é uma parte muito, muito pequena, né? A maior parte são os constituintes minerais. E esse fato de você poder usar uma técnica que não precisa fazer a extração química simplificou, barateou e facilitou você medir parâmetros numa condição muito próxima do que está acontecendo no campo. É a primeira vez que essa técnica fotônica é aplicada em sistemas de produção como esse. Alberto, nós estamos em uma fazenda experimental da Embrapa Pecuária Sudeste. Qual é o modelo que a gente tem aplicado aqui hoje? Nós estamos no sistema integrado, ou seja, nós temos uma área de pastagem arborizada. Em algum momento, na implantação, nós tivemos inclusive culturas anuais aqui, como o milho, por exemplo, que nós plantamos o pasto nas entrelinhas. Hoje nós já colhemos o milho, estamos com a pastagem formada e estamos com árvores, né? Então, o que nós temos notado? Nós intensificamos a exploração dessa área. Numa área de pasto que a gente tinha 1 animal por hectare, agora nesse sistema nós temos 3 animais. A pesquisa já mostrou que em solos como esse aqui, o índice de umificação da matéria orgânica é 36% maior nas camadas profundas em comparação com áreas de floresta nativa. Isso significa que a matéria orgânica desse solo tem mais qualidade e um número muito maior de micro-organismos que ajudam na saúde dele. Então aquela pastagem de baixa lotação, degradada, foi melhorada, nós conseguimos devolver mais carbono para esse solo e aumentar a produtividade ainda, né? Então, outras vantagens que nós temos observado aqui, por exemplo, uma maior diversidade de organismos do solo. Foi feito um estudo aqui na área e nós conseguimos medir a quantidade, por exemplo, de minhocas, comparando com uma condição natural e com uma condição de pasto degradado. A pesquisa traz dados importantes dentro desse ciclo. Depois que o material é coletado no campo, ele vem para esse laboratório e é analisado. A pastilha ela é confeccionada utilizando uma prensa hidráulica, onde compacta esse solo e forma essa pastilha que você pode visualizar. A medida ela é muito simples, então ela leva um tempo de segundos para nos dar o resultado e trata-se de uma técnica que utiliza um laser. É capaz, o que a gente consegue visualizar com essa técnica? Em termos de como está a qualidade da matéria orgânica nesse solo. Se o solo produz cada vez mais, sem ficar doente, o produtor e o meio ambiente ganham, sem falar na estabilidade do carbono. Aliás, é justamente para entender essa estabilidade que a tecnologia foi criada. As vantagens são muitas. A qualidade de humus no solo também é responsável pela fixação de carbono. O processo tradicional que avalia isso demora mais de 2 semanas. Já com essa tecnologia, menos de 30 minutos.
É uma forma rápida e também sustentável que vai atender a crescente demanda do mercado de carbono. As pesquisas indicam que até 2030, o Brasil tem o potencial de gerar mais de 100 bilhões de dólares em créditos de carbono. É por isso que essa tecnologia é tão valiosa. Saber detalhes do carbono nos sistemas de produção que existem hoje no mundo pode mostrar como fazer uma agricultura mais sustentável e ainda contribuir com o pilar econômico do produtor. E além da quantidade de carbono acumulado no solo, é importante saber mais esse carbono, essa matéria orgânica, vai ficar porque ela pode ser decomposta e virar gás carbônico novamente. Então essa ferramenta da fluorescência induzida por laser dá um indicativo de como ela está evoluindo. Ela está ficando mais estável quimicamente, ela está ficando menos estável quimicamente em relação a quem? Em relação à floresta, em relação à pastagem tradicional. É isso que a gente está medindo aqui. E o que a gente vem encontrando são resultados muito interessantes. Então, assim, para o produtor rural e daqui a pouco para o mercado de carbono e particularmente a construção do mercado de carbono no solo, já dentro dos painéis internacionais, do IPCC, da FAO e do mercado, as empresas privadas, as associações de produtores, um grande interesse por esse aspecto. Então é a linha fantástica de se mostrar que a produtividade e a sustentabilidade podem ser aliados e ajudar ainda o planeta com as questões do mercado de carbono, do sequestro de carbono no solo. Que legal, hein? Acredito que a Débora já me perdoou por eu ter interrompido ela, porque os colegas aí da Embrapa, né, esses admiráveis pesquisadores que tanto respeito, explicaram agora em detalhes, né, Débora? E o mais legal é essa precisão, essa rapidez, né, para a gente justamente analisar se está dando certo, né, toda essa mudança que a gente está vivendo na lavoura, né, com mais consórcios, com mais rotações. Não, exatamente, é importante, é como o Ladislau disse, né, na entrevista, e vocês também falaram, né, a questão das mudanças climáticas é um tema que a gente tem que enfrentar. E a gente medir o carbono no solo, também, como eu disse antes, a gente está trabalhando nisso, com novas técnicas, como essa que está sendo apresentada aí agora, que é um equipamento que nós desenvolvemos num projeto de inovação aberta com uma startup chamada Agrorobótica, e ele permite analisar carbono e vários elementos químicos que são importantes para a fertilidade no solo e também a textura. Então, ela é uma técnica complementar àquela técnica que o Ladislau trouxe, né, mas que leva informações relevantes para o manejo na agricultura, né, e também, eu acho que num futuro próximo, quando a gente conseguir estabelecer um mercado de carbono, né, e conseguir pagar para os produtores rurais que estão trabalhando em manejos mais conservacionistas, em sistemas integrados, pagar a eles esse serviço ambiental de estar acumulando carbono no solo, eu acredito que seja muito importante. E isso também acaba tendo uma relação com a própria água, que foi um tema aí que vocês falaram logo no começo aí, porque também se a gente começa a acumular carbono no solo, a gente tem benefícios adicionais, como também o aumento da retenção de água, aumento de retenção de nutrientes. Então, eu acredito que é importante a gente monitorar, né, e começar a relacionar não somente com a produtividade, mas também com a sustentabilidade, a questão do carbono no solo, né? Então, eu acho que são técnicas que vêm aí para no futuro próximo estar ajudando a agricultura, né, numa agricultura de precisão, com mapeamento que faça uma utilização racional dos insumos e também na questão de um mercado de créditos de carbono para pagar os produtores. Então, eu acho que são aí avanços que a ciência está tentando dar para ajudar o produtor, né? Então é isso. Muito legal, Débora. Daqui a pouquinho tem mais tecnologia da Embrapa, então fique aqui. Só quero perguntar também para o Pedro, né, se com essas tecnologias agilizando toda a situação da análise do solo, quem sabe a gente pode avançar, né, nessa necessidade, né, Pedro? E até vamos explicar então para o pessoal de casa a necessidade. Acredito que muita gente não entende, né? Por que eu tenho que saber tanto assim como é o meu solo, né? Eu quero dizer tanto assim é até com uma análise como essa que a Débora falou, né? Às vezes de dia a dia. No que isso vai me garantir na minha produção num futuro, Pedro?
Exatamente, né? Nós estamos acostumados, todas as vezes que a gente vai a um médico, por exemplo, né? A primeira coisa que ele faz é consultar, é pedir alguns exames para que a gente faça, para depois ele dar ali um medicamento que possa te curar, né? No solo não é diferente, na agricultura não é diferente. A gente precisa conhecer, né? Para depois poder entrar com alguma tecnologia que possa auxiliar o produtor. A análise de solo, ela é conhecida há 50, 60 anos já na agricultura, né, a sua necessidade, mas, infelizmente, em função do custo, né, e em função também da onerosidade que nós temos no laboratório, né, a doutora Débora estava comentando há pouco a questão da gente fazer, por exemplo, uma análise convencional de matéria orgânica, né, de carbono, no laboratório. Isso a gente utiliza um reagente chamado dicromato de potássio, que ele é altamente poluente. Tá? Então, isso daí não é mais, vamos dizer assim, não está mais de acordo com o que a gente espera, né, para uma agricultura sustentável. Para a gente fazer uma análise textural no laboratório, a gente demora em torno de 36 até 48 horas para ter o resultado. É oneroso também, nós temos que ter mão de obra no laboratório. Isso está cada vez mais escasso, né? Então, essas tecnologias que a doutora Débora citou, né, da Embrapa Instrumental, elas vão ao encontro disso, a gente tentar facilitar isso, tá? E aí, uma vez que a gente facilita, que a gente consiga baixar o custo, que a gente diminua a quantidade de poluentes emitidos, com certeza isso vai, vamos dizer assim, calhar, né? Vai chegar mais rápido ao produtor e ele colocará isso daí mais no seu dia a dia. Tá? Lembrando que essas análises também, que são realizadas por espectroscopia, né, por laser, elas têm ela é um pouco mais barata, né? Ela não demanda tanta mão de obra, né? E como a gente conseguiu ver no vídeo ali, às vezes em 10 segundos a gente tem o resultado, né? Contra aquilo que eu estava dizendo ali numa análise textural, por exemplo, convencional de laboratório, que demora 48 horas. Né? A gente precisa de balança, precisa de proveta, precisa de reagentes, precisa de estufa, precisa de balança, né? É bom que surjam realmente mais tecnologias, né, Pedro? Justamente para aquilo que a gente falou, quem sabe, né, baratear os preços mesmo desse tipo de serviço. Inclusive, Pedro, vou até te impressionar agora, eu não, a Débora. Você já conhece um carinha que ela está criando? Você vai ver agora, é um robô que utiliza o mesmo tipo de laser usado para avaliar o que se tem na superfície de outros planetas. Olha só o que ele é capaz de fazer por aqui. Desenvolvido pela Embrapa, o robô Miran 2 foi uma das novidades que mais atraiu a atenção do público. Não era para menos. O protótipo é capaz de fazer análise de solo em tempo real, com precisão acima de 99% de acerto. O equipamento embarca desde um laser utilizado em explorações espaciais pela NASA, até a robótica, sensores ópticos, inteligência artificial e outras técnicas. O Miran 2 está adaptado para a cultura de soja, mas as mesmas tecnologias podem ser usadas para variadas culturas. Uma coisa é certa, ele e outros de sua espécie estão chegando em missão de paz para ajudar o agro. Não devemos nos preocupar. O pesquisador Daniel Magalhães, que participa do projeto, explica por quê. Daniel, explica pra gente, por favor, quais tecnologias estão envolvidas, estão embarcadas nesse equipamento, no Miran 2, o robô brasileiro do Agro 4.0. O Miran 2 ele traz tecnologias de laboratório de última geração. Tá, como por exemplo? Como espectroscopia de plasma, como sistemas de navegação autônoma. Então são várias tecnologias que convergem numa plataforma para dar capacidade de fazer análise in situ de solos, né, com respeito a constituintes, elementos constituintes do solo. Olha ele aí, ó. Esse é o Miran 2, pessoal. Você pode explicar para a gente, então, onde estão essas tecnologias? Por favor, Daniel. Dentro dele ele tem um laser de nanosegundos de alta energia que dá tiros de luz no chão e o espectro dessa luz é captada por um sistema de espelhos, né? Para poder fazer a caracterização do solo. E pelos espectros da luz dá para identificar as propriedades do solo. Os elementos constituintes. O robô é dotado de esterçamento nas 4 rodas para dar mais mobilidade, a capacidade dele de manobrabilidade, né, no campo. E também com um sistema muito bem engenhado de suspensão, para dar eficiência energética para ele também. Que legal, hein, ô Pedro? Você já fez a sua CNH para pilotar o Miran 2? Eu vou ter que tirar, viu? Vou ter que fazer isso daí, viu? Não é interessante?
Importante, né? Bastante interessante esses tipos de análise, né? Principalmente para os constituintes primários, né, doutora Débora, para a argila, para a matéria orgânica, a gente conhece que eles têm uns resultados bastante consistentes, né? Eu acho que a gente precisa, né, vamos dizer assim, de melhores técnicas, de melhores calibrações também para conseguir levar isso daí para os elementos químicos, né, para os que a gente chama de constituintes secundários, né? Os primários, a gente, por reflectância, ali, a gente consegue ter uma boa precisão, uma boa exatidão dos resultados, né? Agora, quando a gente trabalha, por exemplo, com fosfato, com potássio, cálcio e magnésio, aí esses equipamentos, né, por mais que eles sejam bastante tecnológicos, né, eles, infelizmente, ainda deixam a desejar, né? Lógico que tem um longo caminho a percorrer ainda, né? A gente vai conseguir ver logo o Miran 2, Débora? Que usam essa tecnologia com LIBS, a gente já conseguiu superar isso. Esse equipamento, ele é o similar ao que a NASA usa para fazer as análises da superfície do solo de Marte, né? E ele não usa reflectância, ele usa plasma. Então, o laser vai realmente vaporizar uma parte daquela amostra de solo e vai colocar todos os elementos ali num plasma e a gente consegue medir os elementos. Então, a gente consegue medir exatamente o fósforo, o potássio, o cálcio. Então, ela é uma tecnologia nova, a gente está, assim, já comercialmente atuando, né, naquele laboratório, aquele equipamento com a startup. Mas o Miran, por exemplo, ele já é um desafio a mais, né? Porque você fazer uso dessa espectroscopia ali no laboratório, né, num sistema fechado, estável, ele é um tipo de desafio. Agora, a gente levar o robô com laser, com lentes, com espelho, isso é um outro patamar de desafio. Mas a gente espera que num futuro próximo a gente consiga parceiros da iniciativa privada que possam nos ajudar a realmente finalizar esse robô, o Miran 2, será o Miran 3, né, uma nova versão, né, desse robô, para que a gente consiga realmente já tirar esse passo da coleta da amostra, né, quer dizer, fazer a análise direto no campo. Então, mas isso é um sonho, um desafio aí para um futuro próximo. Mas já está legal demais, né? Ainda mais sabendo que é tecnologia nossa, aqui do Brasil. Peço a vocês só que aguardem um pouquinho, que eu vou avançar no tema aqui, mas daqui a pouco vocês voltam, então, por favor, hein? Vamos então avançar aqui no nosso tema agora, com a continuação sobre o sistema de plantio direto, porque além de fazer análise de solo, né, nós também precisamos adotar aí técnicas de manejo que são simples e muito eficientes. Olha só. No início dos anos 70, o Brasil teve as primeiras experiências com o sistema de plantio direto. Foi no Paraná. O município de Rolândia tem o primeiro registro. De lá para cá, a técnica se aperfeiçoou. O sistema plantio direto é um conjunto de práticas que compreendem a movimentação do solo apenas na linha ou cova de plantio, manutenção de palhas ou restos de culturas na superfície do solo e a diversificação de espécies através da rotação, sucessão ou consorciação de culturas. Plantio direto é uma prática já que existe no Brasil há mais de 20 anos, né? Uma prática onde fica palha no solo, na cobertura de solo. Essa palha, ela vai manter a umidade, ela vai manter a matéria orgânica, ela vai fazer o controle de algumas plantas daninhas. Então, assim, evitar a erosão. Então, o plantio direto é uma prática consolidada no Brasil. Em algumas regiões a gente precisa fazer, é possível fazer mais, acumular mais palhas. Em outras regiões já é mais difícil, porque tem muito calor, muito sol, pouca água, né? Nas regiões mais do Nordeste brasileiro, aí é difícil acumular muita palha. Mas é uma prática que, se ela for perenizada, ela vai acumular carbono no solo por bastante profundidade, se for por muitos anos, né? E aí você tem um alto sequestro de carbono na agricultura. E quais as vantagens dessa técnica para o produtor? São muitas. As principais: a eliminação de erosão do solo, a conservação da água,
economia de combustível, tempo, mão de obra, maior possibilidade de semeadura na época certa, menor risco na seca devido à retenção de umidade no solo e melhor resposta da cultura às chuvas após um período de seca. No início dos anos 2000, o conceito foi ampliado, passando a incorporar o colher-semear, que representa a diminuição ou não intervalo de tempo entre uma colheita e a semeadura subsequente, responsável, inclusive, pela viabilização das chamadas safrinhas. E eu não sei se você reparou no modo que nós chamamos essa técnica, sistema de plantio direto e não só plantio direto. E você vai entender a importância agora com o Rodrigo Alessio, que é vice-presidente da Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto, em Santa Catarina. Olá, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meus amigos, é um prazer poder participar desse evento. Alessio, primeiro, por favor, explica esse conceito, né, que ele foi ganhando mais forma, sistema de plantio direto, porque não é só plantar direto na palhada, né? Tem mais algumas técnicas aí que juntas é que fazem toda a diferença. Exatamente, a palavra sistema, ela contempla uma série de práticas, né? Você não entende o manejo como uma atividade isolada. Então, é uma série de práticas que você utiliza para estimular todos os processos que envolvem o sistema de produção, né? E o sistema de plantio direto, daí o porquê do sistema, ele tem os fundamentos muito próximos ao que uma floresta, ao que ocorre num sistema equilibrado, como um sistema de floresta, por exemplo, né? Você tem uma serrapilheira densa o tempo todo, você tem uma diversidade de plantas, você tem plantas vivas o tempo inteiro captando aquela luz solar e incorporando carbono no solo, né? Dando todo um equilíbrio de bioporosidade e atividade biológica. Então, é um conjunto muito amplo de estratégias, né? Você não tem uma bala de prata que vai resolver o teu problema, é um conjunto de estratégias e ferramentas que vão te ajudar a superar todos os entraves de produção. Até isso me surge uma curiosidade, né? Porque se eu faço, então, o meu plantio direto apenas, mas eu acabo deixando de fazer um consórcio também, uma rotação, né? Outras técnicas, né? Que você sabe, inclusive, melhor do que eu acabo perdendo, né? A minha eficiência de uma técnica quando eu não acoplo a outra. Exatamente, exatamente. Os que nos antecederam, o professor Vendrame, a professora Débora, nos mostraram a importância, né, de todo esse ferramental novo que tá surgindo, a robótica entrando na agricultura, nanotecnologia. Mas eu gostaria de fazer um recorte e voltar um pouquinho ao passado, né? Lá no início do plantio direto, do sistema de plantio direto, quando o nosso saudoso Herbert Bartz iniciou, né? Então ele personifica muito bem essa inflexão de rumos na agricultura nacional, né? Hoje a gente planta quase 40 milhões de hectares no país no sistema de plantio direto. Então foi um sistema desenvolvido que teve um impacto muito relevante na agricultura, né? Mas o recorte que eu quero fazer é no sentido de que, se nós não respeitarmos os fundamentos, não adianta nós ficarmos distraídos com muitas técnicas isoladas, achando que aquela prática por si só vai resolver o sistema, entende? Ela vai fazer parte dentro de um conjunto de outras técnicas que vão nos ajudar a complementar os processos, né? É uma agricultura muito mais de processos do que de práticas e de produtos isolados, né? É isso que a gente apregou enquanto federação. E isso tem evoluído, inclusive, né, Alessio? Porque a gente vê cada vez mais culturas se adaptando, né, ou voltando às origens e trabalhando com esse sistema que é um tanto mais natural, né? Porque quando eu tenho a sombra sobre o meu solo, a umidade sobre ele, é isso que eu estou buscando, a naturalidade dele, né, a vida dele. Perfeito, perfeito. Uma coisa que a gente presta muita atenção, o que acontece? Vou dar um exemplo particular nosso. Então, com o advento da agricultura de precisão, nós fazíamos amostragens bastante volumosas. Então, num hectare de área, a gente coletava 11 subamostras para gerar uma amostra composta representativa daquele hectare. Depois nós viemos com a colhedeira e colhíamos a área. Então, a colhedeira gera esse mapa de produtividade, e aí você confrontava as zonas, o teu mapa de produtividade com o teu mapa de químico, né, das análises químicas, tentando identificar as zonas de manejo.
Só que aconteceu e acontece com recorrência que você se depara, às vezes, com uma zona de alta produtividade e você vai fazer o resgate da análise química dessa área em questão e ela não tem uma química que justifique toda essa produtividade. Para aí, alguém está nutrindo essa planta, o que está acontecendo nesse ambiente? Quando você correlaciona com matéria orgânica, correlação direta do fator isolado, a correlação com produtividade é linear, é linear. O que isso quer dizer? Que a importância de você ter a vida no solo, nessas áreas de alto teor de carbono, são áreas que têm alta atividade biológica. E a biologia, embora a química e a física atuem dinamicamente no solo, é a biologia que orquestra a fertilidade do solo. Ela que gera todo esse esplendor de vida, né? Então, a partir daí, todas as nossas práticas de manejo dentro do sistema são no sentido concorrente a estimular a biologia do solo, a atividade biológica, o máximo possível de atividade biológica. Tá certo. Você poderia elencar para a gente, inclusive até, né, para deixar bem claro para o pessoal de casa, nesse sistema, tudo o que a gente pode fazer, então, para ter a máxima produtividade? Logicamente que não precisa explicar cada um dos pontos, mas elencar em tópicos. Senão a gente ficaria aqui muito tempo. Perfeito. Até porque aí iríamos incorrer em uma certa prolixidade aqui, né? mas vou tentar sintetizar. De volta, vamos olhar e prestar atenção aos fundamentos, né? Nós habitamos um país tropical, maravilhoso, riquíssimo em recursos, temos sol abundante o ano todo, regime de chuvas, como o Rogério muito pautou no início, abundante também, embora o Centro-Oeste tenha estação seca, mas você tem durante o ciclo de produção volumes abundantes. Então, nós temos sol e água. Agricultar é gerenciar habilmente a energia, captar essa energia, internalizar em termos de carbono no solo e manejar a água, que é tão importante, né? É um dos fatores preponderantes. E como é que você maneja a água de um solo? Criando bioporosidade. Como o próprio nome diz, bioporosidade são poros, floculação do solo, estrutura física de solo bem arranjada, só se cria com raiz e micro-organismo. Não tem máquina que vai fazer isso, né? Não existe máquina que consegue criar bioporosidade. A bioporosidade, ela tem equilíbrio de macroporos e microporos, né? Então, é um solo que tem a capacidade de absorver instantaneamente um alto volume de água, né? E os microporos têm a capacidade de armazenar essa água por um tempo muito maior. E aí vem todo o fundamento do carbono estável, que a professora Débora tanto falou, que é o responsável, a área de superfície específica dele é o que retém mais a umidade, né? Ele é menor que argila. Então, a importância do ter o carbono estável, ter essas métricas tão importantes que nos balizem, né? Esses parâmetros atuais. Então, o fundamento da agricultura, da boa agricultura, da agricultura do futuro, é manejar energia e água, né? E fazendo isso, a gente só vai conseguir ter êxito via sistemas de produção que promovam biologia de solo. Não vejo de outra forma, meu caro. Tá certo. Agora me diga uma coisa, se a fixação de nitrogênio, que está sendo tão falada agora também, né, é algo que está dentro do sistema ou é complementar a ele? É complementar, mas ele está altamente integrado ao sistema. Assim como o Brad Resolve e o Asus, que tem essa capacidade de fazer essas associações, enriquecer nossos solos, porque a soja, além de ser uma cultura maravilhosa, gerar divisas e toda essa riqueza, ela enriquece nossos solos com nitrogênio, né? Dada essa capacidade que a planta tem. Mas, tal qual a soja, nós temos outras composições de planta, outros coquetéis que conseguem também internalizar N, né? De forma de fixação, propriamente dita, e mesmo em estrutura estrutura vegetal, né? Em arranjos de composições de cadeias maiores, né? Então, o Brad e o N, sim, fazem parte de um processo, né? Mas por si só não vão resolver, né? Também toda a questão de produção. Então, por isso que eu digo, os processos nessa agricultura tão dinâmica hoje, eles ocorrem todos de forma simultâneas, né? Você não vai conseguir ter uma técnica específica que vai te resolver. A gente tem que fugir daquela visão imediatista de achar que tu vai resolver as coisas da noite para o dia. Sistema de solo, um solo bem equilibrado, bem arrumado,
ele demanda um certo período para ser construído, né? Todo esse equilíbrio de relações, toda essa riqueza de trocas, né? Ele é um organismo vivo, né? A riqueza que você tem dentro de um solo é inesgotável. A gente conhece uma partícula muito pequena dos micro-organismos ainda, muito pouco. Tem todo um oceano a ser desvendado aí. Eu espero que dentro de pouco tempo a gente consiga ter acesso a digamos, a informações muito mais relevantes e que venham a agregar no processo. Mais claras, né? E por isso que o debate, inclusive, ele é importante. E eu vou incluir mais alguém nessa conversa para explicar, então, mais para a gente sobre a fixação do nitrogênio. É o José Carlos Polidoro, que também é pesquisador da Embrapa Solos. João, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes do Canal Rural. É um prazer ser mais um embrapiano aqui a enriquecer esse debate. Estou à disposição. Meu amigo, inclusive, confundi teu nome, José Polidoro. Ô José, conta pra gente mais sobre essa fixação do nitrogênio, que eu sempre ouvi muito quando eu ia para as lavouras de soja, né? E o pessoal apostando muito nisso. Agora, pelo que se vê, toda a agricultura está mais de olho, né? Por que ter o nitrogênio no solo é bom? Bom, o nitrogênio, ele é um dos nutrientes mais importantes para a vida na Terra e, sobretudo, no caso da agricultura, para o crescimento das plantas, porque ele faz parte dos aminoácidos que compõem as proteínas, que são basicamente as principais moléculas que fazem com que os organismos funcionem, né? Por exemplo, as enzimas, né, que fazem a transformação de todo aquilo que nós nos alimentamos, que a planta absorve do solo. As enzimas são as enzimas que fazem a transformação do CO2 em carboidratos ou em moléculas orgânicas, etc. Bom, a fixação do nitrogênio é a transformação do nitrogênio mais abundante da nossa atmosfera, da nossa superfície da Terra, que é o nitrogênio do ar, que é um gás, né, que não pode ser absorvido por nenhum organismo vivo, né, a não ser um grupo de bactérias. Então, fixar o nitrogênio do ar é transformar o N2, que é uma molécula inerte, em formas absorvíveis ou aproveitáveis por seres vivos, na forma principalmente de amônia, né? NH3, que numa solução fica como NH4. Tem duas maneiras de fazer a fixação de nitrogênio, né, desse nitrogênio do ar. Uma, por processos químicos, que basicamente é o fundamento da indústria de fertilizantes, né, que de uma maneira artificial, digamos assim, transforma o N2 em amônia, depois em ureia, nitratos e todos os fertilizantes. E a outra, né, que foi descoberta em 1901, né, por um microbiologista, é a fixação biológica de nitrogênio, que é feita basicamente por bactérias, né, que se encontram no solo de vida livre, como cianobactérias, né, outras como as Azotobacter, que fixam nitrogênio no solo de vida livre, vão enriquecendo o solo com esse nitrogênio, né, ou seja, trabalham de graça para o solo, e aquelas outras que são simbióticas, né, mutualistas, que têm que estar associadas com uma planta, né, sobretudo na raiz, no caule e, eventualmente, na folha da planta, e essas bactérias, então, fixam quantidades suficientes para algumas culturas, como a soja, fazendo com que a soja no Brasil, por exemplo, como você bem citou, há décadas, desde sempre, né, ela não carece da aplicação de fertilizantes minerais nitrogenados para ter esse sucesso, essa pujança de produtividade em quase 40 milhões de hectares no Brasil. Mas até esse interesse em Polidoro, agora de boa parte da agricultura, nessa técnica, né, de fixar o nitrogênio, quem está se preocupando com isso, né, lendo mais sobre isso, estudando, realmente você acredita que deveria, ou a gente tem mais sucesso nesse tipo de técnica só com algumas culturas? Não, então, nós estamos falando aqui da fronteira do conhecimento, né? Como eu citei, a soja é o nosso grande sucesso, mas há muitos anos, né, posso dizer algumas décadas,
Aqui eu vou ter que citar alguns nomes das minhas referências nessa área, né? Por exemplo, a minha colega da Embrapa, Mariângela Hungria, é um exemplo icônico. Vem estudando esse processo, a otimização dele para o feijão, para o milho, para a cana-de-açúcar. Outros colegas também da Embrapa, como a Verônica Reis, da Embrapa Agrobiologia, vem estudando há muito tempo. E hoje é realidade que na cana-de-açúcar, por exemplo, cerca de 30% do nitrogênio que essa planta acumula vem também da fixação biológica. E tem determinadas variedades, isso foi até um trabalho que foi o meu doutorado, então posso dizer com tranquilidade, você tem a maior parte do nitrogênio que uma lavoura de cana precisa, vindo da fixação biológica. Então isso já é fato, e nós podemos melhorar isso muito. Pro milho, já há inoculantes comerciais que promovem a fixação biológica do nitrogênio associada às raízes da planta, né? E tem alguns sistemas que agora, com todo esse apelo que nós temos de ter uma agricultura mais sustentável, né, uma agricultura mais biológica, de menor emissão de gás de efeito estufa, então incorre em otimizar processos biológicos e minimizar o uso de produtos industrializados, como os fertilizantes nitrogenados, sistemas que não são muito conhecidos, mas são super interessantes, por exemplo, para a pequena propriedade rural, que é uma planta aquática chamada azola, que cresce na superfície da água, e ela fixa, e tem uma bactéria nas suas folhas, que chama anabaena, que ela fixa mais nitrogênio do que o rizóbio na soja. Então, ela cresce na superfície da água, então essa azola, nos países asiáticos, é comum ter esse cultivo, principalmente para a cultura do arroz. Ela fixa mais de 200 quilos de nitrogênio por hectare ano, que é o suficiente para uma cultura como o arroz. Então, você pode fazer associado com arroz, ou você pode também, por exemplo, cultivar num espelho d'água e trazer essa planta para ser uma adubação verde de alto teor de nitrogênio. Isso tudo porque nós estamos caminhando para essa agricultura que eu coloquei, né, que já foi dito aqui anteriormente, que é uma agricultura de baixa emissão de carbono e mais alinhada com os recursos naturais, né? Então, isso vai se intensificar na agricultura, sobretudo brasileira, porque ela é tropical, então ela é potente para os processos biológicos mais do que a agricultura de clima temperado. Certo, muito legal, José. Vamos agora incluir na nossa conversa, então, né, os outros 3 colegas que estavam aqui conversando com a gente, todos eles aí, ou professores ou pesquisadores, para que a gente entenda, né, o porquê que tudo isso que a gente falou ajuda, inclusive, a fixar não só o nitrogênio, como estávamos falando agora, mas o próprio carbono também no solo. O que significa um solo com carbono, hein? Significa que você não está liberando, né, esse gás de efeito estufa no ar, subindo para a atmosfera. E isso, inclusive, num futuro, quando você tem aí uma agricultura, né, que tem uma boa fixação de carbono, que ela sequestra esse CO2 que está no ar, você consegue diminuir, então, a pegada de carbono, como se fala, né, da sua produção. E, quem sabe, até então, conseguir uma produção de carbono neutro. E aí, o seu produto ganha valor, inclusive. Já tem exemplo pelo Brasil disso, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com os nossos 4 especialistas. Agora um debate aqui, inclusive, que se vocês quiserem fazer perguntas um para o outro, fiquem à vontade. As mulheres, primeiro, é claro, Débora, de que forma que você vê, né, aí que essas tecnologias todas, elas podem ajudar o nosso produtor, né, e como num futuro isso vai fazer diferença para que ele valorize a sua produção, a produção dele? Bom, como eu disse, esses manejos conservacionistas, a gente tem que fazer o acompanhamento da incorporação do carbono no solo, e ver como é que esse carbono vai estar
se vai estar estável no solo. Então, essas técnicas que a gente vem desenvolvendo para disponibilizar, tanto para os agricultores, também para os consultores, para a questão de créditos de carbono e também os co-benefícios desse tipo de agricultura, né, que vai levar ao acúmulo de carbono, vai levar ao aumento de retenção de nutrientes, ao aumento de retenção de água. Então, essas técnicas, elas vêm dar subsídios para a tomada de decisão, né, de como está sendo aquele manejo, está sendo de forma correta, e também, num segundo momento, na acreditação de carbonos dentro desse mercado aí que está se definindo dentro do mercado brasileiro. Então, o carbono hoje já é uma commodity mundial e a gente está tentando colocar esse tipo de comércio dentro do acúmulo de carbono no solo. Então, eu acredito que essas técnicas, elas vêm para ajudar a realmente estruturar esse mercado, né, que possa dar subsídios tanto para cientistas quanto para o próprio mercado, para realmente pagar esses créditos de carbono para o agricultor e ter uma segurança que não somente ele está acumulando, mas tem informações a respeito da estrutura química que está relacionada com essa estabilidade do carbono no solo. Ótimo. Vamos segurar o carbono no solo. E para a gente conseguir fazer isso, antes tem que, vamos dar uma retomada, analisar. Vamos tentar convencer o nosso produtor rural que não analisa ainda, Pedro? Porque, né, esse tipo de investimento eu sei que às vezes pode passar aí dos 3 dígitos, quando a gente fala em R$1.000, né? E aí, como é que a gente consegue ter um benefício para se pagar isso, né? Se consegue? Com certeza, né? O retorno de uma análise de carbono, né, que vai dizer quanto que a gente tem de matéria orgânica no solo, ele é totalmente, vamos dizer assim, pagável, né? Ele vai trazer retornos, com certeza, para o produtor. A gente falou bastante aqui de análise de elementos químicos, falamos de análise de acidez, né, de reação do solo, falamos de análise textural e acabamos falando aqui do carbono, né, que realmente, como o Dr. Polidoro colocou bem, com certeza, em agricultura de país tropical, talvez seja o principal indicador que a gente tem que olhar quando a gente pega um resultado de uma análise química de solo, né? Ele é o termômetro ali, né? A reserva de água passa pelo carbono do solo, né? Que é o principal constituinte da matéria orgânica. Então, realmente, eu acho que vai ao encontro de todos os que falaram aqui, né? A questão do carbono, né? Porque justamente a gente tem que tentar fazer uma agricultura que acumule mais carbono, né? E que essa matéria orgânica, né? Ela vai reter mais água, reter mais nutrientes. Agora, como convencer os produtores, né? Eu acredito que isso passa até pela própria universidade, pelos próprios institutos de pesquisa, né? A Embrapa e tal, o convencimento, né? Mostrar resultados para os produtores. Eu acho que isso vem sendo feito, né? Já com maior intensidade nos últimos anos, mas eu acredito que isso deve continuar, né? Eu tento passar isso para os alunos, né? Embora até a minha disciplina aqui seja pedologia, né? Quem é da agronomia sabe que a gente não fala muito de matéria orgânica em pedologia, mas eu sempre deixo um tempo ali para ressaltar a importância do carbono, né? Da matéria orgânica para o entendimento do solo, sobretudo nos solos tropicais aqui, né? Alessio, vamos também convencer quem ainda não faz o sistema de plantio direto. Como é que a gente poderia começar, hein? Quem, né, está agora querendo usar essa técnica, como é que você daria essa dica, hein? Vamos para umas culturas mais comuns, como soja, como milho, né? Quero começar. Por onde? Perfeito. Primeiro, os que nos antecederam e a tônica da discussão foram análises, né? Como ter um diagnóstico correto, né? Onde estamos, né? Quais são os parâmetros, né? E a partir daí, trabalhar de uma forma racional, né? Apropriando recursos de uma forma racional para tentar fazer com que o processo evolua de uma forma mais correta e menos dispendiosa, né? O professor Polidoro pontuou muito bem a questão do N na cultura em si, mas ele também é importantíssimo na questão sucessional, né? Você colocar culturas leguminosas, né, as ervilhacas, o tremoço, né? Vamos imaginar sucedendo um plantio de milho, então você vai ter
digamos, um aporte de N natural ali, de uma forma bem direta para a cultura que vem em sucessão, né? Então, planejar as coisas com qualidade, com tempo, né? Arranjos sucessionais, coquetéis, diversidade no sistema, né? Ocupar todos os espaços, né? O teu solo não pode ficar em tempo nenhum, né, descoberto ou com ausência de alguma planta viva, né? Exudando raiz, exudando aminoácidos e açúcares para alimentar toda essa biologia que você tem no solo, né? E a biologia, em linhas gerais, orquestra todo esse processo. Eu tenho por experiência muito própria, áreas que você tem altos teores de matéria orgânica, as produtividades, em ano que chove, ano que não chove, são estáveis, são áreas que você realmente planta sabendo que vai colher. Então, atentar para a importância do carbono, né? Que ele, além dos benefícios que você tem num todo maior, os benefícios que você tem no teu talhão, na tua área produtiva, são incomensuráveis. Vamos fechar também, Polidoro, com uma dica sua, né, para quem está querendo investir nessa fixação de nitrogênio, né? Dá para eu começar, por exemplo, até como o Alessio comentou agora, dá para eu começar com um talhão, dá para eu fazer alguns experimentos, né, com técnicas diferentes ou produtos diferentes para ver qual funciona melhor para mim? Claro. E eu vou aproveitar a dica, né, que a Laércio deu para mim de levantar a bola aí de quão importante é o nitrogênio para o carbono, né? Bom, primeiro eu queria dizer uma frase que eu escutei há pouco tempo de um CEO de dos maiores frigoríficos do mundo que atua no Brasil, de que ele estava fazendo um projeto focado em carbono, porque ele não, daqui a 10 anos, ele não mais venderia carne, ele venderia carbono. E isso tem um fundamento muito grande, né? A Débora, todo mundo sabe que isso é uma grande verdade que vai se tornar realidade em pouco tempo. E isso tem muito a ver com o acúmulo do carbono no solo, né? É o grande reservatório, é o mais seguro, o grande caixa forte de carbono na superfície da Terra, para que se sequestre o que está na atmosfera. E vários trabalhos que foram feitos por colegas daqui da Embrapa Agrobiologia principalmente, e o pessoal de Passo Fundo, mostraram que não se acumula carbono no solo se você não tiver nitrogênio, né? É uma relação carbono-nitrogênio no solo, é praticamente constante. Então, para você aumentar o carbono, tem que aumentar o nitrogênio. E não há dúvida nenhuma que a melhor maneira de se aumentar o nitrogênio no solo para isso, né? E aí é por isso que eu trouxe essa questão da venda de carbono, porque muitos falam que você ter uma cultura de inverno como um tremoço, ou você fazer que é uma leguminosa, você ter uma outra, uma cultura prévia ao milho, por exemplo, uma leguminosa adubo verde, né? Não é lucro, porque você vai gastar com semente, com operação. É um grande lucro, pensando de que o nitrogênio acumulado ali é uma maneira perfeita de se acumular carbono na cultura seguinte, de ele ficar permanente no solo. E aí, com esse novo momento da agricultura, né, brasileira e mundial, essas práticas vão se complementando, e eu acho que o agricultor tem que experimentar, né? Várias das nossas instituições têm bancos de semente de leguminosas, por exemplo. A Embrapa tem, né, aqui pertinho daqui da Embrapa Solos, na agrobiologia, tem banco de sementes. Então, experimente cultivar espécies, né, mais adaptadas para a sua condição. Quem está no semiárido vai ter uma espécie mais adaptada lá. Quem está no sul vai ter uma espécie mais adaptada. Faça, como você falou, num talhão, né, experimente, analise depois, né, e certamente você vai adotar, o produtor vai querer adotar, com esse pensamento de, no futuro, aí está vendendo e muito bem vendido um bom crédito de carbono. Experimente, não vai ficar para trás. Muito obrigado aos 4, que time, né? Cheio de informação, cheio de dicas. Obrigado a todos, Débora. Eu que agradeço aí o convite, né? Foi um prazer aqui estar participando junto com esse time aqui, né? Fantástico, com essas dicas todas. Eu acredito que o produtor aí só tem a ganhar com essas
novos métodos conservacionistas e, como o próprio José Polidoro disse, né, incorporar nitrogênio no solo, visando a incorporação de carbono também. Então, eu deixo aqui a mesma dica que o Polidoro falou, né? Experimente as novas tecnologias, né? Procure o conhecimento, faça uma agricultura baseada em ciência. Certo. Obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite, né? Eu tenho certeza que a gente pôde colocar algumas coisas, a gente aprende bastante também, então isso é sempre muito produtivo, né? E é isso que os pesquisadores estão dizendo, né? A gente precisa experimentar, né? Pegar um talhão, com certeza o resultado vai aparecer e o produtor vai adquirir aquilo lá, ele vai implementar aquela tecnologia que já está disponível. Nós temos bastante tecnologia disponível, é necessário isso chegar, ser testado na área dele, para que ele conheça o resultado e com certeza ele vai implementar. Valeu, obrigado, Rodrigo. Obrigado, meus caros. Eu agradeço pela oportunidade de ter essa dialética enriquecedora aqui. É sempre um prazer e vamos prestar atenção nos processos. Essa agricultura do futuro é agricultura de processos. Um abraço a todos. É verdade, não é por intuição. Obrigado, José. Bom, vou aqui parafrasear a Débora, né, e colocar que o maior lema que mais nos orgulha é falar e garantir que a agricultura brasileira é uma das poucas, talvez hoje em dia a única no mundo, que é 100% baseada em ciência. A nossa agricultura não admite que sejam adotadas técnicas, práticas, tecnologias que não haja uma comprovação científica que tenha fundamento, porque aqui no Brasil não se brinca com isso, não. Aqui no Brasil, a gente tem uma responsabilidade absurda, né, de termos 200 e para lá de 10 milhões de brasileiros que não podem faltar comida e proventos da agricultura para o seu bem-estar, porque pelo menos a gente garante boa comida para todos, porque outros problemas são mais graves até do que isso, mas sem comida na barriga ninguém enfrenta problema nenhum. E além disso, ainda a gente tem que alimentar quase 1 bilhão de pessoas no mundo, não esqueçamos disso, né? Então, assim, não se brinca com a agricultura no Brasil mesmo e vamos experimentar mesmo, é assim que chegamos lá. É verdade, obrigado de novo, sabem o quanto admiro e respeito o trabalho de vocês. Valeu mesmo pelas participações. Até mais. E o nosso programa não acabou. Só quero antes dar um recadinho aqui para você que está assistindo. Não perca durante a semana, de segunda a sexta-feira, o programa Planeta Campo, que começa ao meio-dia aqui no Canal Rural. E você pode participar sempre com a gente, inclusive, mandando suas fotos ou vídeos, mostrando aí como é que está a sua produção, está implementando algo novo, está gostando? Conta pra gente, vamos inspirar mais produtores rurais pelo Brasil? Pode ser pelo nosso WhatsApp, salve aí seu número no seu telefone, o nosso número no seu telefone, para você conversar com a gente aqui sempre que você quiser. O código é o 11 94 379 7041. Você também pode seguir a gente pelas redes sociais e lá também pelo bate-papo, compartilhar suas experiências, né? E aí é até mais fácil, olha só, aponta aqui o seu telefone para esse QR Code, você vai ser levado para uma tela em que escolhe a rede social que preferir, né? Facebook, Instagram, e aí vamos trocar informações para evoluir cada vez mais com a nossa agricultura. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.